boa noite, qualidade, tudo bem com vocês? Esse é o nosso Conversa de Qualidade, nosso episódio de número 8. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E nesse episódio Conversa de Qualidade, a gente responde as dúvidas, as perguntas que vocês encaminham para a gente, né? Todas aquelas perguntas que vocês mandam para nós no nosso direct, entre em contato pelo WhatsApp, enfim, de alguma forma manda para nós, a gente vem aqui na live de terça-feira responder para vocês. Então, são perguntas do interesse de vocês, tá? E hoje a gente quer responder a pergunta de Rafaela. A Rafaela me fez a seguinte pergunta: Márcia, como ser contratado sem experiência? E aí, eu quero saber se essa dúvida também é sua. Se você é CLT, coloca aqui para mim. Sou CLT, né? Que é a maior parte das pessoas que me seguem e dos meus alunos também hoje são CLTistas, tá? E a gente quer trazer para vocês a modalidade, né, de como ser contratado e como faturar mais de 10 mil reais por mês sem depender da CLT, tá? E hoje eu quero mostrar para vocês como vocês podem ser contratados para faturar mais de 10 mil reais por mês. Isso te interessa? Então, fica aqui presente comigo para você sair dessa live de hoje sabendo como você pode ser contratado, mesmo sem experiência. Não sei se essa situação é a sua ou não, já coloca aqui para mim. Se você tem experiência ou não tem experiência, tá? E muitas pessoas me abordam, Márcia, eu não tenho experiência, tenho medo de não conseguir entregar o serviço para o cliente, tá? E geralmente isso é o medo que afronta vocês aqui, mas é uma coisa que está muito na cabeça de vocês. E hoje eu quero desmistificar isso para vocês, tá bom? Então, coloca aqui para mim. Se você é novato, coloca aqui para mim hashtag novato. Se você é veterano, já me acompanha por aqui, coloca aí hashtag veterano nos comentários, tá? E se você é meu aluno, coloca aí hashtag aluno, sou aluno. Eu quero saber quem está me acompanhando aqui. Robson, né? Também tem essa dúvida. Tenho vivência na indústria, mas na produção. Estudo de gestão da qualidade. Muito bem, Robson, fica aqui comigo que você vai saber. Eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer, tá? É uma dúvida de muitas pessoas que me seguem, inclusive de alunos meus, e a gente já vem trabalhando, desmistificando isso, e já tem bons resultados. Inclusive, quero falar de alguns resultados de aluno hoje, né? E alunos que estão como vocês, né? Que estão no CLT trabalhando lá na produção, trabalhando na qualidade, no operacional, né? Porque muitas pessoas acabam. Deixa eu só pegar meu microfone aqui para melhorar a comunicação, né? Acabei esquecendo aqui de colocar o microfone aqui. O fiozinho tá enrolado aqui, tá? Vamos ver se tá melhor agora, né? Acho que sim. Tá melhor. Deixa eu só configurar aqui. Prontinho, tá? Então, sim, vou contar para vocês agora, tá? Como que você pode ser contratado mesmo sem experiência? Eu sei que é a dúvida de muitos, porque também é a dúvida de muitos alunos meus, tá? Então, sim, para quem não me conhece, eu sou Márcia Pagliarini, sou consultora da qualidade, também mentora de consultores, né? Consultores da qualidade, tá? E geralmente tem uma vozinha do mal, né? A gente fala assim, aquela vozinha sabotadora que fica na nossa mente, né? Mas eu não tenho experiência. Será que o cliente vai me contratar? Ah, eu não tenho experiência. Como o cliente vai me contratar, tá? Samuel Pires, forte abraço. Seja bem-vindo. Fagner também, seja bem-vindo. Roberto Correia, sejam bem-vindos, tá? Então, assim, aquela vozinha fica aqui dentro, ó. Será que eu vou ser contratada sem experiência? Como eu vou fazer? Como eu vou passar por esse desafio, né? Sem experiência, tá? E aí eu quero te dizer que a primeira coisa que eu quero que você anote e você não tire isso mais da sua mente, da sua cabeça, tá? A primeira coisa é que você tem que entender que todos começaram sem experiência, tá?
você pode se comparar, pensar agora na pessoa mais que você conhece, que seja mais o consultor mais experiente que você conhece, tá? Ou até se você quiser pegar como base a mim, tá? A Márcia tem 10 anos de consultora, tá? Ela tem experiência hoje, para ela é fácil. Mas o que aconteceu há 10 anos atrás? Alguém me contratou sem experiência, gente. O meu primeiro cliente me contratou sem experiência. Então, lembram-se disso. Isso não é um pré-requisito para vocês começar. Todos. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Todo mundo começa sem experiência. E quem é experiente hoje também passou por isso, tá? Então, tire isso da sua cabeça. Isso não é dificuldade, isso não é pré-requisito. Se isso estava te atrapalhando, era uma objeção sua. Então, eu estou desmistificando aqui, tá, Robson? Tira isso da cabeça, porque você vai começar sem experiência, sim, e você vai construir a sua experiência. Hoje, eu tenho diferença de alunos, inclusive alunos que aplicam e que não aplicam. Sabe o que acontece com quem aplica? Já fez a sua experiência. E sabe o que acontece com quem não aplica os aprendizados? Fica sem experiência. Tá? Então, o ponto de partida é esse, é começar sem experiência. Todos, gente, tá? Daqui um ano, você vai lembrar do primeiro passo que você deu, da primeira vez que você foi lá no seu cliente, sem experiência, e ele lhe contratou, tá? Então, você precisa começar. Sem experiência mesmo. Isso não é um pré-requisito, isso não tá mascarado, isso não tá escrito na sua testa, tá? E aí, uma segunda coisa, tá? Que quando você vai trabalhar na CLT, aí sim você tem que comprovar a sua experiência, tá? Talvez você esteja tão acostumado no mundo do CLT que você está tão preocupado com isso, de que se você se posicionar como um consultor, alguém vai lhe pedir experiência. Nananina, não, isso não acontece, não aconteceu comigo. Meu primeiro cliente que me contratou como prestadora de serviço não me pediu experiência. E de muitas outras pessoas que vocês conhecem também, tá? Então, isso é uma coisa que está estampada dentro da sua mente, não está na sua face. O cliente não está enxergando isso, tá? Então, tira isso da sua cabeça, desmistifica isso, tá certo, gente? Então, a segunda coisa, por que as pessoas não pedem experiência pra gente, tá? Vamos fazer um negócio? Eu vou contar vamos fazer uma analogia aqui, né? Digamos que você vai contratar um buffet para fazer, sei lá, um casamento, um cerimonial. Tá? E você vai lá nas redes sociais, você vai no site, vai no Google e você vai procurar uma empresa especializada lá que faz cerimonial, tá? E agora você está contratando. O que você vai fazer? Você vai ver todas que tem lá e você vai começar a contratar essas empresas, tá, gente? Essas empresas. Você vai perguntar para uma dessas empresas se elas têm experiência, se elas já fizeram cerimonial antes. Uma empresa que se posiciona como empresa especializada, ela já está afirmando sua expertise e o cliente não vai perguntar se ele tem experiência ou não, tá? Então, isso está afrontando a você, mas só você. Esse medo é só seu. Seu cliente não está preocupado com isso. Tá? O seu cliente está preocupado que você resolva a dor dele, tá? Isso sim. Então, como existe muita demanda, existe pouca mão de obra qualificada, tá? Você não vai precisar comprovar a sua experiência. Se você tivesse no CLT, sim, mas aqui você está se posicionando como uma empresa especializada, tá? Então, 99,9% das empresas não vão lhe pedir experiência. Tá? Essa semana eu estava conversando com uma aluna minha, Valdirene, ela inclusive disse assim, Márcia, eu já implantei as boas práticas de alimentação e o APPCC, que é a análise de pontos de perigos e pontos críticos de controle, que é uma metodologia da indústria de alimentos, tá? E ela disse assim, Márcia, eu estudei por conta própria, consegui elaborar, consegui implementar, passei por auditoria, fui qualificada, mas eu não tenho um curso, uma formação. Meu cliente vai exigir isso de mim? Isso, ó,
nada melhor do que você ter experiência. Mas se você não tem experiência e não poder comprovar, você quer comprovar para quem? Você vai comprovar o resultado que você entrega, não se você tem experiência, o que está lá no seu currículo. Como PJ, você se posicionando, você nem precisa apresentar seu currículo, apresenta seu portfólio. E você precisa ir lá, conversar e se apresentar para a empresa. Ele não vai lhe pedir a sua experiência, tá? Então, você pode ficar muito tranquilo em relação a isso. Isso não vai acontecer, tá? Fique tranquila. Tranquilo. Você sabe que tem no Brasil mais de 20 milhões de CNPJs ativos, tá? Agora você faz um exercício rápido aqui comigo, tá? Não sei qual é o tamanho do município que você mora, não sei qual é o tamanho, mas pensa, quantos outros consultores da qualidade tem no seu município? Você tem concorrente? Às vezes você é o único do município que vai atender toda essa demanda, tá? E aí você acha que o cliente está preocupado em pedir sua experiência e te comparar com outros, tá? Muitas vezes ele não tem nem que atende a demanda dele, tá? Então, você mora ali no município, você levanta aí de cabeça assim, quantos estabelecimentos tem na cidade que poderiam ser seus clientes de consultoria? E daí entra a indústria, entra a prestação de serviço, entra comércio. Ó, tem muitas empresas. Você vai listar e tem muitas, tá? O ruim é que a maioria exige experiência, principalmente se for CLT. Andressa, sim, CLT, só que nós estamos num mundo diferente aqui, tá? Aqui eu quero ensinar vocês a faturar mais de 10 mil reais. E olha o que chegou aqui, ó. Olha só o nosso troféu para os nossos alunos, tá? 10 mil reais, você faturar mais de 10 mil reais aqui, ó, YouTube, ó, Instagram, sem depender da CLT. Aí é que eles não vão te pedir experiência. Como CLT, eles vão te pedir experiência. Mas o que a gente quer ensinar aqui para vocês, de vocês prestarem serviço sem depender da CLT. Deixa eu reconectar aqui, que o sinal tá baixo aqui, né? Então, tá bom, Andressa? Então, se você se posicionar como uma empresa especializada, PJ, ninguém vai lhe pedir experiência. Como CLT, vão lhe pedir experiência. Inclusive, muita experiência, tá? Muita, tá? Robson, CLT exige experiência e paga pouco de entrada ainda, porque muito pouco. E não só de entrada, né? Na verdade, a média salarial de um gestor da qualidade que é muito baixo, né? Porque geralmente ele está ali para fazer um papel operacional e não estratégico. A alta direção não coloca ele junto lá na linha com ele para fazer um papel estratégico. Então, ele faz um papel operacional e com isso ele ganha muito pouco. Eu vivenciei isso durante muitos anos na CLT, tá? Isso. Então, sim, aqui nós estamos falando de se posicionar, né? Como uma empresa especializada. Aí ninguém vai lhe pedir experiência. Seu cliente não vai lhe pedir experiência, porque todo mundo começa sem experiência, tá? Diferente do CLT. CLT já tem muitas pessoas aí com muita experiência, a empresa não quer ensinar, tá? Inclusive, hoje eu estava atendendo um cliente meu, uma indústria de borracha. A gente está implantando a ISO 45000 e agora, um contrato de 1 ano. Na verdade, são 14 meses, né? A gente começou em março, vai até maio do ano que vem, tá? E aí eles estão sem gerente de manutenção, tá? Eles estão com esse processo há mais de 2 meses em aberto, porque eles não conseguem preencher a vaga, porque além das características lá do perfil da vaga, eles exigem inglês fluente, tá? Porque a empresa ela foi comprada por um grupo japonês, né? Era uma empresa nacional, mas ela foi vendida. E hoje ela é uma empresa de um grupo multinacional, né? Então, reporta, todos os setores reportam, né, para a liderança externa, fora do Brasil. Então, tem que saber falar inglês fluente. Olha só a exigência do CLT. Sempre vocês vão ter esses tropeços, tá? Mas, se você se posicionar como prestador de serviço, como uma empresa especializada, eu, por exemplo, eu presto serviço lá desde 2014. Esse foi, inclusive, o meu primeiro cliente, tá? Olha só,
fidelização de cliente, né? Muito importante. 2014, essa empresa foi meu primeiro cliente. Depois eu já fiz recertificação da ISO 14000, preparei toda a empresa, né? Porque 6 meses ela ficou sem ninguém na qualidade. Eu fiz um processo de recertificação com eles, preparei a empresa durante 15 dias para receber a recertificação, faço auditorias internas, já implantei a ISO 14001, já fiz otimização de processos, e agora a gente está implantando a ISO 45001 lá, tá? Então, eu não tenho inglês e eu sou contratado como PJ, entende? Como CLT, ninguém consegue entrar lá sem ter o inglês. Então, vejo que é diferente a exigência para CLT e para PJ é muito diferente, tá? Então, se posicione como uma empresa especializada, vá prestar consultoria em paralelo ao CLT. E se você não está trabalhando na CLT, vai prestar serviço em paralelo, fazer o seu primeiro cliente, tá? Então, eu falei, a primeira coisa aqui, né, que todo mundo começa sem experiência. 2, há uma demanda muito grande, muitas vezes não existem empresas especializadas, empresas suficientes ali para atender essa demanda que tem na sua região, naquela sua cidade, tá? Então, isso é fato. E cada vez mais a prestação de serviço está deixando a desejar. Então, nós que queremos fazer um diferencial, nós que já trabalhamos com a gestão da qualidade, tá? Que trabalhamos com excelência, nossa, você tem a faca e o queijo na mão. Mas ser CLT antes pode ajudar a ter experiência, ou depois de se formar já pode prestar serviço? Pode, porque assim, a melhor coisa, Robson, né? É você estudar e aplicar na prática, tá? Então, se você não tem experiência do CLT, porque assim, no CLT a minha vivência era diferente do que eu presto de serviço de consultoria hoje, né? Então, eu faço a gestão, lá no CLT eu fazia operacional, preenchimento de planilhas, tabulação de dados. No meu cliente, não é isso que eu vendo. Entende? Então, veja que eu também não tinha experiência em tudo que eu comecei a fazer lá no cliente. Foi sem experiência. Então, claro, o conhecimento prévio que eu tive na CLT me ajuda. Só que você também tem um conhecimento prévio, Robson, não sei, você trabalha na produção, eu acho que foi você, né? Você tem habilidades que são suas e não do cargo. E tudo aquilo que você tem de habilidade, que você já trabalhou em outros cargos, em outras funções, você utiliza como base para o seu conhecimento, tá? E a construção da tua experiência é durante o processo, tá? Então, você vai entender o que o cliente precisa, qual a sua dor, qual a sua necessidade e de que forma você pode ajudar a resolver a dor dele, tá? Então, eu quero dar agora 3 dicas para vocês aqui, ó, de ouro, tá? Porque eu sei que você quer logo faturar esses 10 mil. O CLT não vai te pagar esses 10 mil, não vai? Não vai. Você quer faturar esses 10 mil e tu quer fazer isso de forma mais rápida, não é isso? Então, assim, eu vou te dar 3 dicas para agilizar esse processo para você, tá? Então, primeiro, a primeira coisa é você precisar mudar seu posicionamento, viu, Andressa? Robson, mudar seu posicionamento. E o que é mudar seu posicionamento, tá? Então, em vez de eu, por exemplo, vamos fazer o exemplo da minha pessoa. Em vez de eu ir como Márcia Pagliarini, eu me posicionei como Pagliarini Consultoria. Eu me apresento como uma empresa especializada. Então, ninguém me pede experiência e eu consigo fechar os meus contratos. E assim foi desde o início, que a empresa que eu trabalho hoje, que é um grande cliente meu, um fiel cliente meu, foi o meu primeiro, tipo assim, se não desse certo, eu não tinha medo de não dar certo, né? É muito de qual é o seu objetivo e qual a sua meta, onde você quer estar amanhã. Tá? Você quer crescer, quer evoluir, você vai fazer a melhor entrega. E você vai buscar recursos para conseguir fazer a melhor entrega, conforme a necessidade dele, tá? Então, sim, eu me posicionei como Pagliarini Consultoria desde o início. Eu estava na CLT, ainda na CLT, durante 4 meses eu prestei serviço em paralelo, tá? E eu abri o meu CNPJ. Então, eu me posicionei como uma empresa especializada,
tá? E o meu cliente não me perguntou se eu tinha experiência. Meu primeiro cliente não me perguntou nada. Eu me apresentei com uma empresa especializada de consultoria. Eu fui contratado, fiz um serviço de 4 dias e faturei R$ 4.000. E sabe quanto eu ganhava na CLT? Com 15 anos de trabalho na CLT como coordenadora da qualidade, segurança e meio ambiente, R$ 3.895,02. Isso há 10 anos atrás, tá? E aí eu ganhava um adicional periculosidade, que o pessoal queria dizer que era como se fosse do salário, mas não era do salário. Mas aí tinha justificativa, você já ganhou adicional periculosidade, tá? Eu trabalhava numa indústria química, eu tinha isso por direito, no mesmo, tá? Quer começar assim, não quer abrir seu CNPJ ainda? Tudo bem, você pode começar assim. Qual é a dica para você? Nesse caso, é você fazer uma parceria com uma empresa de consultoria e prestar serviço para essa empresa de consultoria, tá? Você pode fazer desta forma também. Então, são formas mais rápidas de você conseguir começar a faturar, tá certo? Então, porque como pessoa, como autônomo, né? Se você se posicionar como autônomo, provavelmente é mais provável possível que vão lhe pedir a experiência, tá? Então, você faz uma parceria com uma empresa de consultoria que você conhece, da sua cidade, da sua região. Busque com pessoas do seu network que você conhece, porque se você é da gestão da qualidade, você quer atuar nessa área, você tem que fazer network com pessoas dessa área. Colegas, mestres, instrutores, quem pode te ensinar, quem pode te orientar, consultores que já estão consolidados no mercado, busque parcerias, tá? Eu tenho alunos que fazem parceria, né? Por exemplo, um é especialista na ISO 9000, outro é na FS 22.000, que é de alimentos. Quem não tem, busca se unir com alguém que conhece dessa norma. Inclusive, eu tive uma aluna que ela buscou uma parceria, porque ela conseguiu um cliente para implementar a FS 22.000, mas ela não tinha expertise, ela se uniu, fez essa parceria. Então, é isso que você pode fazer também, tá? Você pode usar e abusar de parcerias, contatos. Para isso, você tem que fazer network, conhecer pessoas da área, tá? Então, foi aqui, né? A dica 2 foi: quer ir como autônomo? Faz parcerias, tá? E agora eu vou falar a dica número 3 para você. Então, tomando nota, espero que sim, para não esquecer. E uma coisa muito importante também, assim, ó, tudo aquilo que você aprende, você implementa, tá? Porque, assim, se a gente só escuta, a gente aprende menos. Quando você pratica, você aprende mais. Coloque isso em prática, que seu aprendizado vai ser maior. Assim vai ser também para conseguir tua experiência. O momento que você fazer o primeiro trabalho, conseguir sua primeira experiência, você vai aprender muito mais, porque você está aplicando, colocando em prática. E assim vai ser a construção da sua experiência. Durante a jornada, durante o processo, a gente nunca está pronto, né? Eu tenho demandas novas sempre, tá? Eu sempre tenho demandas novas. Daqui a pouco eu vou contar de uma demanda nova que eu tive um tempo atrás. E eu tive que estudar especialmente para atender essa demanda, mas eu não tive medo. Eu sei onde está a informação, eu vou atrás dessa informação e eu vou me preparar. E assim é com você também, tá? Pode ser na sua primeira experiência aí, você vai se preparar durante a jornada, tá? Fazendo. Você vai ler hoje, vai aprender hoje para ir implementar amanhã. É a melhor forma de fazer. Aprendendo e implantando, tá? A melhor forma, é a forma mais rápida e eficiente, né? Senão a gente fica com muita informação aqui na nossa cachola, né? Dali a pouco a gente faz confusão, a gente tem aquela obesidade mental, a gente já não sabe mais se isso está relacionado com o quê, a gente vai esquecendo, né? Agora, quando a gente aplica, quando a gente pratica, aí sim fica o aprendizado de verdade. Aí o aprendizado é a nossa experiência. E aí a gente não esquece mais, tá? Então, a terceira dica aqui, ó, que eu vou dar hoje para vocês é vocês ter profissionalismo, tá? E quando eu falo profissionalismo, a gente pode pensar em várias coisas, tá?
Mas vamos pensar o que é uma postura com profissionalismo, tá? Então, primeira coisa, pode ser o seu cartão postal. Cartão de visita, né? A gente diz assim que a primeira impressão é que fica até que as pessoas lhe conheçam melhor, não é? Então, na primeira impressão, no cartão de visita, você já causa uma boa impressão. Então, o que faz parte dessa boa impressão, tá? Então, o jeito de você vestir, o jeito de você falar, o jeito de você se comunicar, o jeito de você se movimentar. Tudo isso faz parte de um profissionalismo, tá? O quanto você está atento, o quanto que você sabe daquele seu cliente, o quanto você está ali atento e disposto a ouvi-lo e a mostrar interesse na necessidade dele, tá? Eu sempre falo que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, tá? Ou seja, tem vezes que a gente deve muito mais ouvir do que falar. Então, deixa o cliente falar. E você fala só o que o cliente vai se identificar contigo. Então, descubra a missão, visão, o que ele faz, qual o produto, quem é o cliente dele, qual o mercado que ele atende. Estude o cliente. Se você chegar no seu cliente sabendo quem ele é, já é o suficiente. E aí você vai entender lá durante a visita o que ele precisa, o que ele não consegue fazer sozinho, o que está tirando o sono dele, o que dá muito trabalho e ele não consegue fazer sozinho, que ele precisa de ajuda de alguém, tá? Robson, muito bom escutar alguém com experiência na área. Primeira vez que vejo sua live, mas muito esclarecedora. Que bom, Robson, obrigada, viu? Fico feliz com o seu depoimento aqui, tá? Então é isso, porque assim, realmente tem poucas pessoas que vêm até aqui e ensinam o seu campo de batalha. As pessoas têm medo de ensinar o campo de batalha, né? E eu sempre penso assim: eu também estou compartilhando informação e estou aprendendo com o que eu estou compartilhando com vocês, né? E quando eu tomei como propósito ensinar outras pessoas com aquilo que eu faço, eu disse: não, eu tenho que mostrar e falar o que eu faço. Então, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu trago para vocês como experiência, né? E eu gostaria de ter tido essa experiência quando eu comecei, mas eu não tive essa oportunidade, né? O máximo que fazia era pesquisar no Google, né? E hoje a gente tem muitos canais de comunicação, tá? Então, profissionalismo, vestimenta, comunicação, a sua postura, o jeito de ouvir, o jeito de falar, o que você fala e você ter constância e consistência, né? Não ter vícios de linguagem, você não precisa ter uma linguagem rebuscada, seja simples, objetivo e específico, mostra interesse, tá? Então, você ir de sapatinho fechado, você ir com uma calça e uma camisa apresentável, tá? Isso é muito importante, tá? E mostrar que você está ali para somar, para ajudar. Então, sempre mostrar muito interesse, tá? Mostrar muito interesse para o seu cliente, se mostrar interessado. Empatia são os valores que você precisa demonstrar nesse momento ali, tá? Quando a gente fala de profissionalismo e aquela coisa assim, que você não fala mal de outro cliente, de outro profissional. Às vezes tem coisas que você pode até pensar, mas pensar não é falar, pensa e guarda para você, tá? Então cuidado com o que você fala, o jeito que você fala, né? Seja atento sempre. Essas são valores importantes ali que você precisa na hora de se comunicar com o seu cliente, tá? E aí, eu quero falar de 2 alunos meus também, rapidinho aqui, que é o Rodrigo e a Jariane, tá? O Rodrigo, ele foi desligado do CLT e ele também de cara pesquisou um pouquinho, né? Ele foi desligado em julho. Em outubro ele me conheceu, ele entrou no meu curso na primeira turma. E em janeiro ele abriu o CNPJ dele, tá? E em maio ele conseguiu o primeiro cliente dele. Um contrato de 2 anos de duração, onde ele está implantando o primeiro sistema de gestão da qualidade dele,
tá? Então, ele tinha experiência como empreendedor? Ele tinha experiência como consultor? Não tinha, tá? E também a empresa, o cliente dele, não exigiu a experiência dele. Tem outros consultores na região, ele é de São Paulo. Inclusive, esse cliente ele atende a 250 quilômetros da casa dele, tá? E aí ele tem outro cliente que também é um nicho diferente, que ele não tem expertise, que é o nicho da educação. Está implantando a ISO 9001 numa faculdade escola, tá? Clínica escola, faculdade de saúde, né? É clínica escola. Olha que interessante. Alguém perguntou se ele tinha experiência ou ele deixou de ganhar o contrato porque ele não tinha experiência na área da educação, na área da saúde? Não. Então, às vezes, isso é aquele sabotador que está aqui na nossa cabeça, achando que a gente não consegue, porque o outro é melhor, porque a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Isso é quase normal para a gente, né? A gente achar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E isso muitas vezes nos trava, nos deixa assim desmotivados, inseguros, com medo. Mas eu digo não, acredite em você. Vá, comece. Quer mudar? Comece a fazer coisas diferentes, tá? Você, Robson, está na produção, você pode sim ser um consultor da qualidade. E você vai orientar, pegar uma capacitação técnica, quem lhe ensine como fazer isso. Com quem tu pode aprender? Alguém que você admira e que já tem resultado que você quer, tá? Muitas vezes a gente tem que estudar sim, né? Então, eu vou falar da experiência nova que eu tive que parar para estudar, para poder fazer o serviço. Chegou para mim através de uma indicação de contador, e olha, isso é importante para vocês também. Quando vocês pensarem em fazer parcerias, ou então network, coloca lá na agenda de vocês, marcam lá uma pessoa que vocês têm que conhecer, fazer network, são os contadores. Contadores. Por quê? Porque o contador é a primeira pessoa que tem contato com uma empresa quando ela está chegando no município. É um contador, ela vai abrir a empresa, ela vai fazer toda a documentação legal da empresa, tá? Então, tenha contatos, faça network, faça parcerias com contadores, tá? Então, um contador da minha cidade me indicou um cliente. E eu achei muito inusitado, era um cliente totalmente diferente de tudo que eu já tinha atendido até então, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou atuar só no nicho da indústria, ou eu vou atuar só no nicho da área da saúde. E assim, às vezes você não precisa escolher isso, as demandas vêm até você. Se você quer se especializar só no nicho e tem demanda suficiente nesse nicho, tudo bem, mas você não precisa. Eu, por exemplo, trabalho com diversos nichos de mercado diferentes. E aí apareceu um nicho novo ano passado, que foi um centro de coleta e processamento de sêmen equino. Uma fazenda, né? Eu nunca tinha nem ouvido falar dessa fazenda. E eles têm grandes nomes de cavalos reprodutores do Brasil, tá? Porque eles fazem ali inseminação artificial e fazem a coleta e venda do sêmen equino. E assim, tem o sêmen bovino, sêmen suíno, tem de todas, né? E aí eu nunca tinha prestado nenhum serviço, nem no agronegócio, né? Isso não foi empecilho nenhum. E a empresária, né, a dona, chegou tão desesperada, porque ela precisava de alguém e ela não conseguia ninguém que fizesse essa documentação para ela, que eles precisavam fazer o cadastro no MAPA, né, no Ministério da Agricultura e Pecuária, porque eles tinham clientes que precisavam fazer essa venda do sêmen, né, e inclusive exportação para fora do país. E precisavam desse cadastro do MAPA, e para fazer esse cadastro do MAPA, precisava todos os POPs, o Manual de Boas Práticas de Processamento. E os POPs, todos os POPs, né? O MAPA ele não tem uma legislação específica, então ele utiliza os procedimentos da indústria de alimento. Então eu fui pesquisar, né? Eu fui pesquisar
E elaborei todos esse manual, esses POPs. Fiz a visita lá na empresa, né? Conheci tudo, o laboratório, porque tem o laboratório de coleta, do processamento do sêmen, né? As análises do controle de qualidade, tudo, né? E já trabalhei em laboratórios de outros segmentos, mas não nesse nicho, né? E foi um aprendizado muito grande, bom para mim. Eu entreguei com tranquilidade, eu não tinha experiência nenhuma. Eu fiquei, sim, lendo, estudando alguns dias para poder elaborar, né? Eu consegui um artigo de uma outra empresa de processamento de sêmen suíno. Eu consegui pesquisando, né? Então, eu usei como base para a elaboração. E foi muito interessante. Então, você que está pensando que não tem experiência, sempre a gente tem coisas novas para aprender. Eu também tenho coisas que eu não tenho experiência, mas eu vou lá, eu vou busco, eu estudo sobre aquele tema, sobre aquele assunto, né? E ver como eu posso fazer a minha melhor entrega. E o cliente está desesperado, porque eu até falei assim, eu preciso ler essa norma, então eu li a norma, né, do mapa que exigia o que precisava. Eu disse, eu preciso primeiro estudar essa norma, ver se eu consigo atender vocês. E ela dizia, por favor, faça para mim, eu te pago X, te pago tanto, né? E era um bom valor. Eu pensei, nossa, mas eu vou estudar. Aí eu estudei e dei o retorno dela. Disse, ó, eu posso fazer sim, tá? E aí eu fiz o trabalho, foi muito bom. E isso pode estar acontecendo às vezes com você. Então você se prepara durante o processo. Eu não precisava saber para entregar, sabe? Eu fui estudando e fui entregando o trabalho, deu tudo certo. Se você tem interesse, está focado, faz o diferencial, né? É só não deixar o seu cliente na mão. E se você não souber, busca ajuda com alguém, né? Busca ajuda com os universitários. Eu não falei que eu achei um artigo que me ajudou muito, né? Eu fui ler um artigo, aquele artigo assim me ajudou demais. E aí eu fui elaborando com base nisso. Dentro da indústria, a gente é acostumado a elaborar procedimentos, mapear processos, né? Mas daquela atividade eu não conhecia. Tá? Então, eu acompanhei o dia todo eles fazendo a coleta, desde o trato do animal, né? O alojamento, as instalações, tudo isso, porque tudo isso faz parte do manual de processamento, tá? E deu tudo certo. Olha que interessante. Então, você não precisa saber de tudo, você não precisa ter experiência em tudo. Comece sem experiência, que todo mundo começou sem experiência, tá? E aí, eu quero falar também da Jariane, da minha outra aluna, foi a última aluna que entrou na última turma, tá? É de agosto, e já estava, inclusive, fechando as vagas, né? Ela disse, por favor, venda esse curso para mim, porque eu fechei um contrato de consultoria agora. E aí, ela comprou o curso porque ela precisava entregar consultoria. Então, e ela não sabia como fazer, tá certo? E aí ela vendeu a primeira consultoria dela para R$ 2.000 e tem uma proposta de R$ 8.000 para ser aprovada agora, porque tá uma empresa que está começando, tá? Então, olha só, existe oportunidades, e eu falo que a consultoria da qualidade é um oceano azul de oportunidades, porque a consultoria no Brasil ela está crescendo muito. A consultoria no Brasil ela está crescendo em expansão e as empresas cada vez mais precisam melhorar os seus processos, melhorar os seus resultados. Tem muita empresa implantando sistemas de gestão, tá? Muitas empresas otimizando seus processos porque precisam reduzir custos, precisam aumentar a produtividade. Então, todos esses trabalhos a gente ajuda a fazer. E assim, se a gente tem acesso à instalação, pode conhecer o processo, acompanhe o processo, converse com as pessoas, você tem a informação, você vai organizar essa informação e ver como você pode identificar os gaps que tem ali, o que atrapalha durante esse processo e o que você vai sugerir, que plano de ação para fazer essa adequação, tá? E sabe que muitas empresas, e você vai se surpreender com isso quando você ir lá para o campo de batalha, tá? Que tem muitas empresas que não têm nem os processos mapeados, padronizados, que a gente fala assim, né? Eu cheguei ano passado num cliente meu que chegou a mim através das redes sociais, né? Começou a ver o que eu fazia
pelo meu posicionamento nas redes sociais, tá? Que a gente tem que falar o tempo todo o que a gente faz, tá? Então, todo mundo precisa saber que você é um consultor, que você está prestando serviço de consultoria. Por mais que seja em paralelo à CLT, você começa assim como eu comecei. E aí, é uma empresa de 20 anos. Uma empresa de 20 anos e não tinha nem os processos documentados. Então, eu comecei da base. E a gente diz assim, ó, o básico bem feito traz qualidade na gestão da empresa. Então, você desenhar, você fazer os fluxos, você mapear todos os processos, as sequências das atividades, como aquele processo, aquelas atividades são realizadas, quem faz o quê, definir as responsabilidades, as autoridades, definir os objetivos, por que esse processo existe, o que ele faz e entrega, e criar um indicador de monitoramento, tá? Tudo isso são trabalhos que a gente pode fazer, tá? Usar as ferramentas da qualidade, existem várias ferramentas da qualidade, né? E aí, principalmente aquelas 7 ferramentas da qualidade, que são o canivete suíço, né? Que você pode aplicar em qualquer organização para melhorar resultados. PDCA para melhorar projetos, para tratar não conformidades, para implantar um sistema de gestão, para mapear processo. PDCA, planeja, executa, checa e age. Isso você deveria fazer na sua vida também, né? Então, olha só quanta coisa legal, né? Eu falei da Jariane, que foi a última aluna que entrou na turma. Ela saiu do CLT também, ela não tinha experiência como consultora. Então, vocês veem que acontece. Se você ir para o campo de batalha, se você começar a prospectar clientes, se posicionando da forma adequada, você vai ter oportunidade. As pessoas vão lhe conhecer, vocês precisam se vender, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa, dentro do profissionalismo que eu falei, a terceira dica lá, né? É você ter um site, ou pelo menos as redes sociais, né? E você postar lá os serviços que você presta, ou que você pode prestar como consultoria, que seja em paralelo ao CLT. Eu demorei muito. Quando eu comecei há 10 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi meu site. Mas o que me posiciona mais não é o meu site, são as minhas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, Facebook também, mais menos, no WhatsApp, né? Quantos contatos você tem aqui no WhatsApp? Quantos grupos você participa aqui de pessoas que conhecem, que trabalham em algum lugar ou conhecem gente que trabalha em algum lugar e podem contratar o seu serviço ou então recomendar seus serviços. Então, você faz um portfólio, e eu, inclusive, tenho live de como fazer portfólio, tem a live gravada no Instagram, no YouTube, é só você pesquisar. Tem, inclusive, live de como prospectar pelo LinkedIn na sua cidade, na sua região, tá? Pesquise lá que tem todo esse conteúdo lá de forma gratuita para você, tá? Então, se você quer, você precisa começar a fazer alguma coisa diferente, porque às vezes as pessoas ficam só no querer, né? Mas não age. E aí tem gente que diz assim, poder, tem poder quem querer é poder, né? Eu digo não, querer não é poder. Tem poder quem age, tá? Porque é o movimento com estratégia, é com as ações que você vai mudar de posição, tá? Alves, sou aprendiz na área e estou gostando bastante das atividades e análise propostas. Que bom, Alves, fico feliz que você está conosco aqui, tá? Inclusive, deixar um recadinho aqui para vocês, tá? Quem ainda não nos segue no canal no YouTube, né? Márcia Palharini Gestão da Qualidade, segue lá que a gente está lá com quase 400 vídeos, aulas, tá? Conteúdo gratuito para vocês, né? Sobre todos os temas na gestão da qualidade. No Instagram também, né? A gente tem 2.600 publicações, tá? Que faz 3 anos, mais ou menos, que a gente está aqui no Instagram e mais ou menos 1 ano e pouco no YouTube. Então, você consegue acompanhar todos esses nossos conteúdos, que eles ficam gravados. Todas essas aulas aqui, que a gente faz ao vivo, né? Toda terça e toda quinta, elas ficam gravadas, tanto no Instagram quanto no YouTube. E a qualquer momento, você pode ir lá rever a aula, inclusive compartilhar
compartilhar com outras pessoas que são da qualidade, outras pessoas que você conhece ou que acha que possa se interessar por esse assunto, tá? Então, vamos lá para as perguntas de vocês. Vamos ver quais são as perguntas que vocês têm aqui para a gente. Vamos ver aqui no YouTube alguma pergunta. Quem está conosco aqui no YouTube, comenta. É CLT ou é consultor? Né? Tenho muitos consultores também comigo me acompanhando, mas na sua grande maioria são pessoas que estão na CLT hoje, mas estão cansadas da CLT, porque estão estagnadas, né? E eu entendo bem porque eu passei por isso. E então é o público que eu realmente quero que esteja aqui comigo, tá? Para mostrar para vocês a oportunidade para vocês poderem, ó, também conseguir esse troféu aqui, o prêmio pela performance excepcional com a gestão da qualidade através da consultoria da qualidade, tá? Então, esse é o nosso propósito, ensinar vocês a atuarem com consultorias da qualidade sem vocês depender da CLT, tá bom? Perguntas aqui, deixa eu ver se eu respondi todas aqui no Instagram. Gioran, Gisele, Pati, Patrícia, Dan, bastante gente acompanhando a gente por aqui, tá? Então, essa foi a nossa live de hoje, tá? Quinta-feira a gente vai falar sobre mapeamento de processo, tá? Se você se interessa sobre o tema de mapeamento de processo, não perca a aula de quinta-feira, inclusive compartilha, né? Divulgue que na quinta-feira a gente vai ter uma aula sobre mapeamento de processo, tá? E esse é um grande serviço, né? É uma grande oportunidade para você entrar numa empresa e prestar serviços em recorrência, porque normalmente a empresa ela tem vários processos e você começa mapeando um processo, né? Faz todo o fluxo, a estrutura, o desenho, né, desse processo, objetivos, metas, indicadores desse processo e apresenta isso, né? Faz um projeto. Faz um case, né, um projeto ali mais crítico para o cliente e apresenta para ele. Depois você vai fazendo isso com todos os demais processos, tá? E se você conseguir entregar o resultado, o valor que gera um mapeamento de processo para otimizar ele, você pode ficar ali até um ano todo trabalhando com aquela empresa para mapear, implementar e melhorar aqueles processos, tá? Então, não perca a aula de quinta-feira, que o assunto vai ser muito bom. Eu espero você, tá bom? Patrícia SLT, Renato, Aline, engenheiro Railson. Que bom ter vocês aqui, tá? Então, eu espero vocês na quinta-feira. Beijos e até lá. Tchau, tchau. Até mais, YouTube. Tchau, tchau.